Meu nome é Ariane. Meu nome é Cauã. Meu nome é Victor. Meu nome é João. Meu nome é Ana Clara. A gente é do Isarima, do primeiro A, e a gente vai falar hoje sobre um pouquinho do consumo consciente. O consumo consciente é um tipo de consumo que tem a atenção do cliente direcionada ao impacto socioambiental, que se dirige às compras. No consumo consciente, o cidadão tem seu papel voluntário a fim de evitar o desperdício de energia ou água com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. Trata-se de uma iniciativa individual, não é o cidadão sair comprando qualquer coisa e pronto. O cidadão tem que comprar o que é necessário. Isso ele vira um bom consumidor consciente. Ele envolve dimensões ambientais e sociais, como por exemplo, verificar se a empresa que você compra as coisas não usa os trabalhadores como escravos, e sim com carteira assinada e tudo certo. O consumo não vem influenciando negativamente no mercado. O mercado ele vem dando maior atenção ao consumo consciente como forma de sustentabilidade econômica. A industrialização começou a acontecer na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Houve uma grande mudança no processo de produção. O que antes era produzido em pequena escala e de forma artesanal, começou a ser fabricado em grande escala. As máquinas começaram a fazer os trabalhos humanos. Não se consumia mais só porque se precisava. A partir deste momento, a população passou a consumir porque queria ter mais. Atualmente, é por meio deste processo que compramos a maior parte do que possuímos, mas esse processo trouxe alguns impactos ambientais. Após a industrialização, o problema da poluição, que antes era restringida a alguns locais, passou a se tornar global. Essa poluição global não é só em decorrência dos gases poluentes emanados pelas indústrias, mas também porque após a Revolução Industrial, o capitalismo passa a ser o modelo econômico adotado pela maior parte do mundo. No Brasil, a industrialização é dividida em 4 períodos principais. O primeiro período, de 1500 a 1808, chamado de Proibição. O segundo período, de 1808 a 1930, chamado de Implantação. O terceiro período, de 1930 a 1956, conhecido como Fase da Revolução Industrial Brasileira. E o quarto período, após 1956, chamado de Internacionalização da Economia Brasileira. A produção de lixo no mundo vai ter, em média, um aumento de 1,3 bilhões de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas no ano de 2025. Todo esse aumento vai acontecer porque nós, seres humanos, jogamos muita coisa que ainda tem como ser reutilizado, mas temos o hábito de jogar fora. E isto pode causar muita consequência em todo o nosso mundo. E existem muitos tipos de resíduos que são importantes para o mundo inteiro, que são os resíduos domésticos, sólido urbano, industrial, hospitalar e nuclear. Muitas pessoas acham que os lixos são acumulados nos aterros para não ficarem jogados em qualquer lugar, como florestas, rios, ruas, e sim para evitar enchentes, poluições e vários outros tipos de problemas. O lixo não prejudica só nós, seres humanos, prejudica também os animais, nem tanto os terrestres, e sim mais os animais marinhos, como tartaruga, pato, baleia, entre vários outros. A reciclagem não é só para separar o que presta e o que não presta, e sim descobrir o lixo que mais demora para se decompor. Por exemplo,
O plástico. Quando você joga o plástico em um lugar que não seja no aterro, ele demora mais de 400 anos para se decompor. Então, nós seres humanos deveríamos ter o costume de reciclar e não pensar no dia de hoje, e sim no futuro. Impactos ambientais causados pelo consumo consciente são positivos, pois o consumo consciente, de maneira resumida, é não desperdiçar os recursos naturais. E se fizermos isso, o meio ambiente sofrerá menos, porque não serão necessárias a extração de tantos recursos da natureza. Os especialistas afirmam que a humanidade consome 170% dos recursos que o planeta é capaz de produzir. Seriam necessários, portanto, quase 2 planetas para repor tudo que tiramos do meio ambiente. Ou seja, não podemos continuar consumindo tudo isso. Essa prática poderia também fazer com que as fábricas não precisassem produzir em massa, podendo reduzir a poluição de modo geral, ou seja, o consumo consciente é bom para o meio ambiente. O homem sempre está, mesmo que indiretamente, consumindo os recursos do planeta, tanto para seu conforto quanto para sua sobrevivência. Os recursos naturais ainda são muito abundantes, porém não como antigamente, como estão sendo usados em alta escala e nem sempre do devido modo. Por isso, existe a incerteza sobre o nosso futuro. Tais recursos são muito importantes para a nossa sobrevivência. A água, por exemplo, é um recurso que, talvez, por ainda ser muito abundante, as pessoas não deem o devido valor. O que muitos não sabem é que apenas só 1% de toda a água do mundo é apropriada para beber. Outro recurso muito abusado pelo homem é a nossa flora, que tem sido devastada. As plantas e árvores são responsáveis por pelo menos metade do oxigênio produzido em todo o planeta. O ar que está ao redor da Terra contém oxigênio que as pessoas e animais precisam para respirar. Pessoas, animais e plantas dependem da água doce para poder viver. Plantas e animais fazem parte da cadeia alimentar para os seres humanos. Se continuarmos esse desmatamento e gasto de água excessivo e acelerado, é bem capaz de não termos um futuro neste planeta, e se tivermos, com certeza será um futuro horrível. O consumo consciente ou sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização de bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. O consumo incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo vem trazendo consequências muito negativas para o meio ambiente. Este consumo em excesso tem levado a uma superexploração dos recursos naturais, o que pode levar a um esgotamento e escassez deste recurso, comprometendo o equilíbrio ambiental. O consumidor consciente sobre a perspectiva ecológica é aquele que se preocupa com o seu bem-estar, com a sociedade atual e com a qualidade de vida das gerações futuras e com a expectativa de estar contribuindo para a melhoria de qualidade de vida de todos. O consumidor consciente sabe que pode ser agente transformador da sociedade por meio do seu ato de consumo, e dessa forma tenta buscar o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a sustentabilidade, maximizando os impactos positivos e minimizando os negativos de suas escolhas de consumo. Logo, pode-se entender que o consumo consciente é um modo de vida que valoriza a responsabilidade com o meio ambiente como forma de preservar e manter o meio social com a maior qualidade, sendo esta uma escolha do indivíduo que toma para si esta consciência ambiental e a transforma em ações no dia a dia capaz de mobilizar outras pessoas. Cada um do grupo vai falar a sua opinião. A minha parte é comercialização e industrialização.
Então, eu aprendi muito com o trabalho, porque como eu sou adolescente, eu consumo muito e às vezes eu consumo sem precisar. Então tudo que tá na moda eu quero ter, tipo roupa, tênis, e às vezes eu nem gosto da roupa do tênis, eu compro pra tá na moda. E por isso eu aprendi muito, porque agora eu vejo que eu tenho que comprar o que eu realmente vou usar, não que vai ficar guardado lá sem nenhuma utilidade. Então, a minha parte é as consequências que o consumo consciente causa no meio ambiente. Eu pesquisando e entendendo o assunto, eu descobri que o consumo consciente é a opção mais viável porque, como consumo consciente, não precisamos consumir tanto. Se não consumirmos tanto, não extraímos tantos recursos e não destruímos mais o meio ambiente. Por isso eu acho que o consumo consciente é a opção mais viável pra gente. A minha parte é a produção do lixo. É basicamente você comprar um produto e não usar ele. Tipo, usar por um pouco tempo e já descartar. Isso você está só produzindo lixo. E, por exemplo, plástico, por exemplo, você joga um plástico, você compra alguma coisa que vem enrolada no plástico, o plástico demora 400 anos para se decompor. Isso não é bom para a natureza, não é bom para o meio ambiente. Por isso que eu sou a favor do consumo consciente. Os recursos naturais. Posso pesquisar? Eu entendi que é importante a gente preservar os recursos naturais do planeta, porque eles não são uma coisa infinita. E se eles acabarem, em alguns anos toda a vida no planeta vai acabar também. Nós do grupo concluímos que o consumo consciente é melhor para o mundo, porque se economizarmos e reciclarmos, teríamos um mundo com menos danos. Então, o consumo consciente é a opção mais viável para preservar o meio ambiente. O consumo consciente é o melhor para o mundo.